Boa noite novamente. Eu iniciei a live, tive que encerrar para me ver as mensagens ali dela. Não sei se ela estava preparada. E agora, realmente, vamos começar a nossa live. Me perdoa quem já tinha entrado a primeira vez e eu encerrei para iniciar novamente. Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Eu sou Patrícia Marins, estou aqui do Rio de Janeiro, do centro da cidade. Sou educadora financeira com foco em mulheres pretas, mas meu trabalho não é só para mulheres pretas, é a partir de uma mulher preta para todas as pessoas, porque eu entendo que todo mundo precisa de educação financeira para ter uma qualidade de vida melhor, né? Para ter uma situação financeira melhor, pensando que a gente vive num mundo capitalista. E estou aqui para a gente bater um papo hoje bem legal. Bem, quem não me conhece, eu sou Juliette Marley, sou educadora financeira também, estou na área de educação comportamental, né, de finanças comportamentais, e acredito igualmente a Patrícia, que qualidade de vida ela é através da gestão. E a gestão é a forma que a gente cuida do nosso dinheiro, e é importantíssimo, né, principalmente para nós, da população negra, falar sobre isso, porque não é um costume as pessoas negras estar falando sobre dinheiro, sobre finanças. E eu queria que a Patrícia contasse uma experiência maravilhosa que eu estou acompanhando ela. Não sei se vocês eu indiquei, todo mundo seguir ela, gente. Ela estava nos Estados Unidos, estava lá de Ana Fontes, gente. Que coisa maravilhosa, que oportunidade gigante. E deve ter sido uma experiência muito boa, né, Patrícia? Sim, sim, foi maravilhoso. Antes da gente, eu digo que ela é a finalização, né? Ou ela é o resultado de um trabalho que eu venho desenvolvendo, né, há um tempo. O Mulheres Pretas Finanças, ele também atua como finanças comportamentais, dentro de uma perspectiva que eu digo que eu falo muito de Sankofa no meu trabalho, que eu olho para o passado para a gente ressignificar o futuro. E aí, pensando que quando a gente abre nossa vida financeira, normalmente é muito doloroso. É uma coisa que você traz muito. Se eu tivesse feito assim, se eu tivesse feito de forma diferente, então eu volto para o passado para a gente ressignificar o nosso presente e o nosso futuro. Porque a gente não adianta a gente falar do que já passou, porque não vai ter como voltar do passado. Né? Então a gente olha para trás, mas pensando no que a gente pode fazer, no que a gente pode melhorar das finanças. E isso também é uma questão comportamental, né? Quando a gente está chateado e vai fazer uma compra, quando a gente está feliz e vai fazer uma compra, quando a gente é mãe e se sente culpada por estar trabalhando muito e vai comprar, às vezes, alguma coisa para o filho que não pode, quando a gente olha lá a rede social e vê todo mundo viajando, a gente também quer viajar, né? E às vezes não se programou para isso. E, então, é desse lugar que eu falo e que você também fala, né? Você também faz esse trabalho. É muito importante que cada dia a gente tenha mais mulheres pretas falando sobre isso, porque a gente precisa muito das finanças. E aí, essa viagem para Nova York, ela surgiu num convite na Marcha das Mulheres Negras em Brasília, quando eu estive lá, no dia 25 de novembro, né? Aonde a minha amiga Carol Bispo, da Elas Existem, Mulheres Encarceradas, que é um projeto que eu já participo, né? Eu já faço alguns trabalhos com ele, já fiz durante o ano passado. Ela me convidou. Ela falou, Paty, eu vou abrir o ano da Elas Existem em março, em Nova York, e queria convidar você para participar. Eu queria muito que você estivesse lá nesse momento, queria prestar uma homenagem às pessoas que estão colaborando com o projeto e queria você lá. E aí eu falei, vamos embora. Não tenho passaporte, não tenho visto, mas eu vou. Foi o que eu respondi para ela, eu vou. E aí foi o que aconteceu, assim. Eu já tinha pago o documento para tirar o passaporte, mas não via necessidade de tirar, então eu não fiz, não havia feito o documento até que eu resolvi ir lá, fiz o passaporte, depois fui fazer o visto. As passagens foram compradas antes do visto sair, porque as passagens foram compradas em janeiro, né, para que elas não ficassem muito caras. O visto saiu em fevereiro, mas está tudo bem. Eu tinha certeza que ia dar certo, como deu, né?
E, na verdade, eu vejo essa viagem como uma abertura de caminho, né? E de diálogo, porque eu pude conversar com muitas pessoas, pude interagir, fazer muito network para levar exatamente esse trabalho, para falar exatamente sobre finanças, né? Tanto as finanças para as mulheres aqui no Brasil, quanto para as mulheres também no exterior. E nesse caso, nos Estados Unidos, eu já faço parte de um outro grupo internacional que é de mulheres empreendedoras de Angola, né? Então, eu já faço esse trabalho com elas lá. E foi mais uma abertura de portas, né? Que veio aí para poder consolidar mais o nosso trabalho, para reafirmar e para a gente entender que nós estamos realmente no caminho certo, né? Estamos fazendo um trabalho que ele efetivamente tem resultado, né? O meu trabalho vem de uma experiência minha, mas também de pesquisa, de ouvir, de dialogar com muitas mulheres, entender o que elas passam, né? Quais são as suas dores, e a partir dessas dores a gente conseguir fazer um trabalho aí de ressignificação. Eu digo que a gente está ressignificando aí esse passado e melhorando o nosso futuro para que a gente seja próspera. E É. teve passeio, né? Teve passeio, teve um pouquinho de passeio, um pouquinho de turismo no primeiro final de semana, porque a minha agenda ela começou, na verdade, na segunda-feira, no domingo, com uma visita ao Harlem, mas que foi também um passeio, né? Mas a agenda oficial começou junto com a abertura do evento da CSW e foi assim, virado 24 por 72, porque a gente não parava, era de um evento para outro, de um evento para outro, só chegava no hotel para dormir, descansar e no outro dia começar tudo de novo, mas foi muito proveitoso, foi muito gratificante. Eu acredito que venha muito resultado disso daí, muito resultado de trabalho, de parceria, de negócios, e vamos ver o que vai dar. Coisa boa, né? Vai dar coisa boa, sementes boas e exemplo, né, Patrícia? Exemplo, porque as pessoas negras alcançar, né, espaços como esse não é fácil, né? E isso abre porta para outras mulheres, né? Dá esperança para outras mulheres também. A gente está no mês de março vendo tanta coisa acontecer com as mulheres, tanto sofrimento, tanta tristeza, fica até difícil ter hora de ligar a TV para assistir alguma reportagem, porque é chuva de notícia ruim, e às vezes é tirado da gente essa autonomia, né? Essa autonomia de querer sonhar, de querer desejar, de querer ter uma função, de querer correr atrás de uma carreira, e aí ver pessoas alcançando isso é muito bom, porque a gente vê que é possível, né? Não que seja fácil, mas é possível. Então, eu fico muito feliz de ver, fico feliz de poder, né, compartilhar esse momento que você está dividindo com a gente. E grata por você ter aceitado o convite de estar nessa live para a gente falar sobre o poder do dinheiro. Né? Porque o dinheiro, ele não é tudo, mas ele faz parte do todo, né? Eu digo assim, eu agradeço, né, mais uma vez seu convite, um convite recusável, né? Duas mulheres pretas juntas falando de finança, na verdade, isso é um momento quase que histórico, né? A gente, inclusive, precisa promover um encontro dos educadores financeiros negros, para que Precisamos. a gente possa se unir aí, porque nós temos 8 bilhões de pessoas no mundo para conversar sobre finanças. Então, é muita gente que precisa fazer uma corrente, né, para que esse trabalho seja fortalecido. Então, não podia deixar de aceitar o seu convite em hipótese nenhuma. E sim, quando a gente fala que dinheiro é poder, a gente não está falando desse poder que é um poder de mandar, né? Na verdade, é o poder de decisão. Quem tem dinheiro pode decidir. E quando a gente fala de mulheres, e principalmente nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, com tanta violência, com tantas agressões, né? Às vezes a violência doméstica, quando ela acontece, até mesmo o feminicídio, ele é a finalização de várias violências que as mulheres vêm sofrendo ao longo do tempo. E uma dessas violências é exatamente a violência financeira, né? E aí dela não ter o poder na mão de decisão. Então, quando a gente diz dinheiro é poder, a gente está falando exatamente sobre isso. Eu posso decidir o que eu quero fazer com o meu dinheiro. Eu posso decidir se eu quero me manter nessa relação. Eu posso decidir se eu quero me manter nesse emprego. Eu posso decidir que eu quero melhorar a minha renda estudando mais. Porque eu também acredito que a educação é um caminho, mas a gente sabe que esse caminho
não é um caminho sempre com educação gratuita. A gente precisa pagar, né? Tanto eu quanto você, nós estudamos muito para que a gente chegasse aqui nesse momento de falar de finanças. E esse estudo não é gratuito. Não. Principalmente porque também é uma forma de dificultar o acesso de pessoas negras, né? Então, quando a gente fala de poder, a gente está falando dessa decisão de poder decidir a sua vida. E, obviamente, ele passa pelo comportamento financeiro, né? Porque nós estamos falando aqui, a gente sabe que as mulheres negras são as que mais vivem em situação de vulnerabilidade, mas quando a gente faz o recorte de mulheres que têm renda, essa situação financeira, ela muitas vezes continua a mesma, porque não é só o salário não é suficiente. Você às vezes tem um bom salário, você recebe uma boa remuneração, você tem um bom faturamento na sua empresa, mas mesmo assim o dinheiro continua não aparecendo para você. Não tem reserva, né? Se passa por uma necessidade, não tem, acaba utilizando o cartão de crédito, ou o limite do banco, ou o empréstimo para resolver situações. Então, quando a gente fala de poder, é esse poder, o poder de decisão, o poder de tomar a rédea da sua vida e também de pensar no seu futuro, né? Porque, assim como eu estava semana passada em Nova York, quantas mulheres não querem também fazer uma viagem? Às Quantas vezes não mulheres é tão longe, né? Às vezes nem é uma viagem internacional. Muitas não pessoas vão? estão em ir Exatamente. praia, igual a gente que é mineiro, né? Aqui em Minas não tem praias. Tem pessoas que têm o sonho de ir à praia. E às vezes Sim. esse sonho não é alcançado porque não tem condições, né? Não tem, às vezes condições tem, mas não tem entendimento de lidar com esse dinheiro para se organizar e realizar os sonhos. Né? Eu concordo plenamente que esse poder não é o poder de compra, não é o poder de querer mandar, de querer governar o país e tudo. Não é sobre isso. Né? Uma frase que eu carrego comigo é que qualidade de vida é uma questão de gestão e não de saldo bancário. Então, as pessoas têm que entender, né, que esse poder do dinheiro é o poder da gente poder escolher o que fazer da nossa vida, o que fazer da nossa história. E saber que essa história pode ser mudada conforme a gente for também mudando nossa consciência, os nossos quereres, os nossos sonhos, né? E realizando e alcançando mais coisas. Então, é muito importante que essa educação chegue em todas as casas. Sim, tem uma frase que a Angela Davis fala, que é o quê? Quando uma mulher negra se movimenta, ela movimenta todos à sua volta. E quando a gente fala de finanças, isso também acontece, né? A mulher negra, historicamente, ela é considerada o quê? Aquela que pode resolver tudo, a que é forte, a que aguenta tudo. E se ela muda essa questão, a sua relação com as finanças, e eu não estou dizendo que isso seja certo, não, porque a gente precisa também tirar esse mito, né, de que nós somos mais fortes do que as mulheres, porque a gente vê aí um exemplo disso é a violência obstétrica que as mulheres negras sofrem. Quando a gente tira esse mito, mas quando a gente puxa para a gente essa mudança de comportamento, a gente não anda sozinha, a gente sempre tem um quilombo. Eu digo que nós temos um quilombo conosco. A gente acaba mudando também o comportamento desse quilombo e, às vezes, a dinâmica da vida, da vida desse quilombo, né? Porque muitas são a primeira de tudo. Primeira que passou no concurso, primeira que fez uma faculdade, a primeira que fez um mestrado, a primeira que isso, a primeira que aquilo, né? E aí esse peso de ter sido a primeira fica apitando ali no seu ouvido e falando, você tem que ajudar. Você tem que ajudar, porque para você ter sido a primeira, alguém se sacrificou. E aí você volta fazendo um sacrifício da forma que você pode, que é financeira. E aí esse sacrifício compromete a sua renda. E você não ajuda, nem ajuda e acaba se prejudicando. Né? E aí isso compromete relação, compromete relacionamentos de amigos, compromete relacionamentos amorosos, né? E é exatamente isso que a gente precisa entender Familiar, né? e que possa realizar, porque assim, das várias histórias que eu tenho para contar, eu acredito que você também, uma das histórias que eu conto é que eu briguei com meu marido e comprei um carro. Comprou um carro? Comprei um carro. Briguei com ele e comprei um carro. A gente Misericórdia. brigou por causa do carro. A gente brigou por causa do carro. Eu cheguei, eu sou bancária, né?
Cheguei no banco e falei para os meus amigos, vou comprar um carro hoje. Cheguei decidida, estava chateada, com raiva. Eu cheguei decidida e falei, vou comprar um carro hoje. E comprou. Catei 2 amigos pelo braço, falei, vem comigo, porque eu não entendo nada de carro, só sei dirigir. Fomos na agência e compramos um carro. E aí cheguei em casa e falei pro meu marido, não preciso mais do teu carro, eu comprei o meu. Pronto. Nem era novo, dele, era novo. Mas eu falei, Problema comprei o resolvido. meu carro e bati no peito. E aí, obviamente, que isso trouxe tanto questões, problemas no casamento, quanto financeiro, porque carro precisa de seguro, gasolina, pneu. Aí eu Manutenção. coloquei kit de gás, manutenção, prestação. Na hora que eu fui comprar, eu só pensei na prestação. A prestação deu para pagar? Dá, então eu vou lá e comprei. E não pensou no resto. Não. Mas isso foi o quê? Um momento em que eu estava chateada, mas eu tinha crédito. Então está resolvido. E quantas de nós não fazem, ainda não estão repetindo esse comportamento? Sim. Né? Com muitas. Quando a pandemia acabou, a gente abria a rede social, todo mundo estava em Salvador. Externo, todo mundo em Salvador. Falei, meu Deus, por que eu não estou em Salvador? Todo mundo está em Salvador, menos eu. Só que, como a mãe da gente diz, você não é todo mundo. A gente não é Mas eu sempre falo, eu sempre puxo para essa análise assim. Será que essas pessoas que estavam em Salvador realmente se programaram para estar? Ou elas foram porque a gente acabou passando por vários momentos de muito isolamento social, e aí ela falou, eu preciso viajar, eu preciso me libertar e eu vou fazer. E muitas das vezes a gente acaba caindo num processo, né, que até a neurociência explica, que é o efeito manada. Porque a gente vai ali no efeito que está vendo ali, está todo mundo fazendo, aí automaticamente a gente pensa, uai, por que eu não? Por que eu não estou fazendo? Mas não para para pensar nas particularidades, né? Igual você falou, depois eu pensei no IPVA do carro, a manutenção, os pneus, e aí há 2 carros, né? Que era o seu e do seu esposo. Então você dobrou um problema, você dobrou um custo. Então, assim, por impulso, foi uma ação de impulso. E natural, porque a gente é humano, né? Então, assim, é uma ação natural, mas que só vai ser mudada depois que perceber esse tipo de comportamento. Hoje você faria uma coisa dessa mais, com certeza. E nem, né, e conta o caso para orientar as pessoas a não fazer. Mas a gente é humano e às vezes não faz no tamanho, na proporção de um carro, mas fazem coisas pequenas. Às vezes é um fast food que a gente pede, às vezes é um lanche, um açaí, mas às vezes a compra é por impulso e por efeito manada, porque fica vendo aquilo nas redes sociais, ou na TV, ou em qualquer propaganda, e fica pensando, estou para trás. Mas para trás da onde? Para trás do quê? Né? Quais são suas regras, quais são seus planos, quais são seus medidores para poder te direcionar para que caminho que quer seguir, né? E aí a gente tem que buscar entender que quando se fala desse poder do dinheiro, é esse poder de escolher o que fazer com esse dinheiro, né? Exatamente. E aí esse poder vem através do nosso entendimento, partindo do nosso comportamento. E é uma ação assim que às vezes não é muito fácil, por mais simples que seja a situação. Exatamente. E tem uma questão também. Nós vivemos num mundo capitalista, né? Dentro de uma estratégia colonial de consumo. E aí a gente quer consumir cada vez mais. Nesse mundo capitalista, manda quem tem dinheiro. E uma forma de você dizer que tem dinheiro é você mostrando que tem, mesmo que você não tenha, né? É o status. E aí esse status que faz com que você queira consumir. Né? Eu sou formada em matemática, então antes de eu ser bancária eu tenho 10 anos de sala de aula. E nas aulas de matemática, o que a gente aprende de matemática financeira é: Maria vai comprar uma televisão que custa R$ 1.000, parcelado em 12 parcelas com a taxa de juros de 2%. Quanto é a prestação que Maria vai pagar? É exatamente essa questão. Acho que todo mundo, em algum momento, fez um exercício de matemática sobre isso. Simples assim. E quando você tem lá 12 anos, 11, 12 anos, é o que você aprende. Porcentagem, juros simples e esse tipo de problema. Quando você sai
da escola e vai para o trabalho, para o mercado de trabalho, e que você vai até uma instituição bancária, ou que atualmente você não precisa mais ir, você faz pelo aplicativo, você abre a sua conta para receber o seu salário, automaticamente você já recebe um cartão de crédito. E aí você já vem com esse pensamento de que eu tenho um limite de cartão e eu vou ter um salário para receber daqui a 30 dias, então eu vou comprar. E eu começo a comprar parcelado. Parcelo 1.000 em 10 vezes, parcelo 2.000 em 10, parcelo às vezes em 24, né? Até porque a gente veio de uma economia que era mais estável, com uma taxa de juros mais baixa. A partir disso daí, você vai fazendo parcelas. Quando o seu salário entra, já está todo comprometido. E aí você fica nessa pirâmide de trabalha e paga a fatura, paga a conta, trabalha e paga a conta, trabalha e paga a conta. E acredito que não é possível nunca iniciar uma reserva da paz, uma reserva para poder ter um pouco de sossego, porque sempre vai estar com tudo ali tão enxutozinho, tão apertado, que não acredita. Aí fala que não é possível sair desse quadro. E você coloca a culpa em quem? No seu salário. No governo também, às vezes, na empresa. Exatamente, porque o salário é pouco, porque meu patrão paga mal, porque isso, porque aquilo. Eu não estou dizendo que não exista isso, a gente sabe que existe. Sim, Só que muito. se você está no emprego, se você recebe pouco, e você precisa fazer uma formação para melhorar o seu salário, até mesmo para ser promovido, para trocar de empresa, como você vai fazer se você não tem como pagar um curso? Como você vai fazer se você não tem como pagar uma faculdade? Como? Então, assim, essa pirâmide faz de empobrecer. E isso é uma estratégia do capitalismo para que você continue pobre, para que você continue consumindo. E eu não estou falando mal de instituição bancária ou nada disso. Eu estou dizendo que o sonho de todo mundo é ter uma casa própria. Só que a gente entra no mercado de trabalho com um salário menor e vai galgando, vai crescendo. Nesse meio tempo você vai consumindo. E aí você tem uma dívida aqui, tem uma dívida ali, para de pagar uma dívida. Muitos gurus financeiros falam o quê? Tá cheio de dívida, para de pagar. Para de pagar. Ok. Parou de pagar, seu salário vai ficar limpinho. Maravilha. Você acha que está rico de novo. Daqui a 5 anos seu nome está limpo. Só que, pela minha experiência, eu tenho 18 anos de banco, os bancos se fundem. E aí, se aquela instituição que você parou de pagar lá atrás, porque o seu guru financeiro mandou você parar, foi comprado pelo banco que você quer comprar sua casa própria, você não compra. Não compra. Não compra. Não tem que eu saiba, né? Pode até acontecer, jurisprudência que faça, porque é o direito da instituição de negar o crédito a você. E aí a gente que é pobre, a gente geralmente tem um banco, eu não vou citar o nome, que a gente compra na nossa casa própria. Você chega lá para comprar e fala, não vou te vender. E aí o seu sonho vai por água abaixo. Por quê? Por causa de um cartão de crédito que ficou devendo, porque é uma dívida que não tem mais como recuperar. Um cheque especial que coloca lá e a pessoa confunde. E você fica lá. Aí você fala assim, não, eu vou recuperar e vou pagar. Não tem como. Uma dívida de R$ 1.000 em 10 anos, 15 anos, virou mais de 300 mil. É praticamente a casa que você iria pagar. E aí seu sonho da casa própria vai embora. E dentro disso tudo, ainda entra o desespero. Que aí a pessoa vai se desesperando, vai se angustiando e vai se colocando em posições e em decisões piores que só complica mais ainda esse processo. Sim, exatamente, exatamente. Então, quando a gente fala de comportamento financeiro, a gente fala de atitude que a pessoa pode fazer, que ela pode aprender, que ela pode se reaprender, vamos dizer assim, para que quando ela precise utilizar efetivamente o crédito, ela possa. Para quando ela precise injetar capital na sua empresa e que você vai buscar uma linha de crédito do banco, você possa. Quantos empreendedores pegam o limite do cheque especial para injetar na empresa? Essa conta não vai fechar. Não. Porque não tem faturamento que vai cobrir essa taxa de juros. Quando, na verdade, ele deveria pegar o quê? Um capital de giro. Mas ele não tem como, ou ele não sabe. Né? Porque às vezes também tem a falta da informação. Eu acho que peca muito pela falta da informação. Muito das... Sim, porque a informação é um capital também.
né? A informação ele é um capital. E aí essa estratégia desse mundo capitalista, por isso que eu chamo meu trabalho de finanças decoloniais, porque ele vem para a gente sair dessa estratégia do colonizador de entender que você é pobre. E quando eu falo de mulheres pretas ou de pessoas negras, eu estou me referindo ao quê? Nós fomos empobrecidos. O 14 de maio foi a finalização do nosso empobrecimento. Você concorda? Porque a gente foi jogado na rua sem nada. Mas isso não foi sempre. Se você Deu a voltar liberdade sem roupa no teto, né? Deu a liberdade sem roupa, sem chão, sem terra, sem teto, sem nada. Vai lá e lute. lei que você não podia estudar, lei que você não podia ficar na rua porque você podia ser preso, que era vadiagem, várias leis que te colocavam na marginalização. Mas se você voltar no passado, você voltar nos nossos ancestrais, a gente vê o quê? Que nós somos descendentes de reis e rainhas. A nossa riqueza ela foi tirada da gente. Então, quando a gente entende isso, a gente procura o caminho desse enriquecimento. E aí eu volto a dizer, eu não estou falando de ganância. Tá tudo bem a gente querer ter dinheiro. O dinheiro foi feito para a gente querer. Eu não estou falando de ganância, estou falando de direito, de qualidade de vida, né? O que a gente luta? O que é a marcha das mulheres negras? Por reparação e bem viver. O que é essa reparação? É poder fazer uma terapia. O que é essa reparação? É poder você ir na academia. O que é a reparação? É você poder viajar com a sua família. É poder descansar, simplesmente. Quantas mulheres não conseguem descansar? Quantas mulheres não podem escolher o emprego, escolher a função que quer exercer como profissão? Né? Porque muitas de nós, isso já passou, eu passei por essa experiência de estar trabalhando no setor administrativo e a pessoa chegar para o atendimento e falar que eu não poderia estar ali, que eu tinha que estar dentro da casa de alguém, limpando o banheiro de alguém, porque eu era negra. Então, assim, são situações que passam, que vêm dessa condição de forma que foi colonizado, que foi feito, que é uma luta diária e é uma luta de entendimento que às vezes a própria pessoa pensa, eu não posso estar naquele lugar, eu não posso estudar, eu não posso fazer isso. E pode, gente, pode e deve, né? Principalmente buscar esse conhecimento. Se ainda não estou podendo pagar um cursinho, busque comprar um livro, que ainda ajuda. Né? Ajuda. Então, não desista de buscar esse crescimento, de usar o dinheiro trazer a seu favor, usando o poder que o dinheiro pode te dar de mudar essa situação. Né? E essa mudança, ela tem que iniciar da gente e saber que é uma luta diária, mas é uma luta que é possível de alcançar. Exatamente, exatamente. E quando a gente consegue dar esse passo, a gente pensa o quê? Primeira coisa que eu sempre digo, todo mundo precisa ter reserva. Não gosto de chamar de reserva de emergência, porque Também não. emergência é um nome que coloca na cabeça que vai acontecer uma emergência. Deixa eu buscar uma emergência, começa a correr atrás. Exatamente. Eu gosto de dizer que é uma reserva de oportunidade. E essa oportunidade ela pode ser de várias formas. Inclusive para resolver uma demanda, inclusive para a gente ajudar o nosso quilombo. Né? Então, e aí essa reserva, ela fica muito parada na questão do quando eu receber o 13º, eu vou fazer. Quando eu receber isso, eu vou fazer. Quando eu receber aquilo, eu vou fazer. Quando eu fizer uma venda maior. Quando aquele cliente pagar esse produto. E ela nunca acontece. Então, na verdade, a reserva ela precisa começar hoje. Eu sempre faço uma provocação em todas as palestras, em todo lugar que eu vou, que é: e hoje nós temos aqui 15 pessoas conosco. Se a gente perguntar aqui hoje, dia 25 de março, quem tem R$ 500 sobrando na sua conta hoje? R$ 500. Falar a palavra sobrando, as pessoas já assustam. Sim. Né? Porque eles já vêm automaticamente a resposta: dinheiro não sobra. Então, é uma frase que é até complicada de falar mesmo. É quem tem R$ 500 na reserva para a paz, na reserva do não, na reserva do sossego de deitar e dormir, quem tem. Né? Então, assim, é de se pensar. Provavelmente, eu posso até olhar aqui. Levanta a mão aí, gente. Quem está na live aí, quem tem.
Que tem. Coloca em símbolo de quem não tem, vamos movimentar aí. Às vezes pode ser que as pessoas não queiram se expor, né? Porque falar de dinheiro também, as pessoas às vezes ficam um pouco envergonhadas. Mas se a gente pensar que organizando aí a partir de R$ 1, você pode ter esses R$ 500 daqui a 30 dias, é uma possibilidade, né? Tem R$ 500, que eu falei, R$ 500. E aí, como que a gente faz isso? Com estratégias simples, pensando a partir da sua renda, como eu posso me organizar para fazer essa reserva? A partir das minhas vendas, como que eu posso? O Mulheres Pretas Finanças, ele surgiu de várias funções de várias coisas. Surgiu da minha inquietação de estar... trabalhava e vinha só para casa fazer janta e ver televisão. E meu filho já estava maior, já era um adolescente. Surgiu da minha inquietação de eu fui fazer um treinamento, um curso, para bancário, chamado Black Bankers. Eu sou até colaboradora dele. E lá eu descobri que tinha vida fora do banco. E aí eu comecei a estudar, aprender, fui fazer uma pós-graduação, fazer um curso de storytelling, até que na pandemia, né? Isso foi na época da pandemia, eu tive um projeto, eu sou a louca dos projetos, eu invento projetos, né? Coisa boa. E um dos projetos era de doação de cesta básica. Passei um ano inteiro doando cesta básica, a minha sala ficava cheia de cesta básica, as pessoas vinham pegar aqui de acordo com né, a questão do afastamento, mas elas vinham buscar. E aí, em algum momento, uma das meninas que eu ajudava falou: eu não tenho creme para pentear o cabelo da minha filha. Ela não reclamou, ela fez um comentário, a gente estava conversando. E aí foi uma coisa que veio na minha cabeça, porque realmente, cesta básica não vem creme. Ela veio básico para a sobrevivência. E aí eu entendi que aí também aconteceu de eu estava trabalhando de home office, trabalhava muito e não queria mais aquela vida de eu estou trabalhando e ao mesmo tempo eu estou lavando, passando, cozinhando, fazendo tudo. Então eu juntei as duas coisas. Eu criei um projeto chamado Amigas do Lar, que era uma agenda de diaristas para que elas pudessem ir até a casa das pessoas. Então, eu botei um chip no celular, criei uma página no Instagram, no Facebook, que existe até hoje, e fui divulgar o trabalho delas. E aí, a partir desse trabalho, elas começaram a ir fazer suas faxinas, né, suas diárias, também me atender, mas elas sempre estavam no mesmo ponto. Eu fazia uma agenda e falava: olha, a agenda está aqui, está fechada. No começo era o caos, porque assim, a pessoa mandava mensagem e falava assim: a faxina é tanto. E aí eu não perguntava quantos banheiros tinha, se tinha animais, se tinha tapete, quantas janelas, nada, porque eu não tinha essa porque não era uma realidade minha, né? Então, assim, eu não tinha, eu fui aprendendo. Não, eu falava assim: Paty, você tem que perguntar quantos banheiros, tem que perguntar se tem cachorro, se tem gato, tem que perguntar se tem muito tapete e tal, varanda, não sei o quê, porque tudo isso tem que ajustar, né? E aí a gente foi aprendendo. Quando chegou no final do ano, a gente encerrou o projeto, porque todas se recolocaram no mercado de trabalho. Que bom. Mas elas estavam no mesmo ponto. Quando eu agendava e falava assim: olha, amanhã você tem uma faxina em tal lugar, elas não tinham dinheiro da passagem. Chegou no final de semana, eu falava assim: Paty, você podia me emprestar, sei lá, tal reais porque o fulaninho está com um problema de saúde, eu preciso levar no médico? Ou porque o gás acabou? Ou porque eu não tenho leite? E aí eu ficava falando assim: gente, mas vocês acabaram de trabalhar. Obviamente que a gente está falando de serviços que custavam 150, R$ 200, não é tanto dinheiro assim, mas eu ficava pensando: mas por que não comprou leite? Por que tu não comprou gás? Porque elas não conseguiam entender que a partir desse dinheiro precisava sair sua reserva. Né? A partir daquela diária, você fez 2, 3 diárias na semana, tem que sair sua reserva. Então, o Mulheres Pretas começou dali, dessa experiência com elas, né? Para que elas pudessem estar se organizando e fazer o seu trabalho. Hoje, nem todas mais trabalham na faxina, 2 já estão na universidade, trabalhando, fazendo pedagogia, uma passou num concurso. Infelizmente, nós perdemos uma por questões de saúde, mas a vida seguiu. E aí, e aí eu comecei a ensiná-las o que? Olha, você precisa, fez lá, separa 5%,
separa 10%. E aí eu sempre ouvi assim, mas 5% é muito pouco. Mas 10% é muito pouco. Então eu sempre venho com essa provocação dos R$ 500, porque não é uma coisa tão simples ter R$ 500 ali sobrando, entre aspas. Eu digo sobrando porque eu sempre falo assim, não é para pagar a conta que ainda vai vencer no final do mês, não. É o dinheiro que eu paguei tudo e esse dinheiro aqui ainda continua na minha conta. Porque se você fizer lá, no dia 1º R$ 1, no dia 2, R$ 2, no dia 3, R$ 3, se você seguir certinho até o dia 30, você vai ter R$ 465. E aí, para você inteirar mais R$ 35 para poder fazer 500, é muito mais simples do que você inteirar. Começar com pouco do que com nada, né, Fátima? Porque precisa entender a disciplina. É a disciplina. O pouco é para entender a disciplina. Porque se você... É treinar mesmo. Exatamente, o treinamento. Com R$ 1, com R$ 2, aí você pode até não conseguir fazer todos os dias, porque talvez no dia 30 você não tenha R$ 30, mas você não vai estar na estaca zero. Exato. R$ 200, R$ 300, R$ 400, R$ 100 que seja, você vai ter mais do que você teria se não tivesse começado, entende? Vai ter dado um passo ao invés de estar parado. Né? Já a Mente Sincera, né? Mente Sincera, que é a minha ideia, a minha fundação, nasceu da necessidade de falar com sinceridade. Igual a gente, você comentou assim, as pessoas vão ter vergonha de se posicionar que tem R$ 500 ou não. Mas se você for sincero com você, assuma sua vergonha, veja que você está nesse processo agora, hoje, mas que pode começar a mudar a partir de agora. Né? E aí, para isso, você tem que ter essa mentalidade de sinceridade, não é com o outro, é com você. O compromisso com você, de olhar para você, das suas escolhas e falar, eu quero ter R$ 500 de reserva no próximo mês. Se caso eu ouvir uma pergunta dessa de novo, eu falar, eu estou nesse grupo? Ou não faz diferença para você, não quero, tanto faz. É olhar para si, olhar com sinceridade o que você quer construir, porque a sua vida te pertence, as suas escolhas te pertencem. E aí foi daí que eu comecei a ter essa ideia de falar sobre finanças com o máximo de sinceridade possível e criei essa mente sincera, porque tudo começa na nossa mente. E eu gosto demais de ler, né? Eu tenho muitos livros aqui sobre comportamento humano, sobre a mentalidade humana, e aí eu casei essa ideia da mente com a sinceridade, da forma de agir, e o meu filho iniciou num processo seletivo de uma escola que exigiu de mim uma postura financeira diferente. Aí eu falei, não, então é possível, é possível. Eu vi ali naquele momento que quando você tem organização, é possível. O dinheiro do rico, o dinheiro do pobre, é tudo dinheiro, é igual. Ele paga as coisas, é tudo igual. Então, veio nascer a Mente Sincera, consultoria, aonde que me deu esse fomento, essa necessidade de levar para as pessoas que você não tem que ficar esperando essa tal riqueza, que você só vai viver bem depois que tiver rico. Você vai viver bem a partir do momento que você escolher ser sincero, escolher ver que tipo de vida você quer, traçar o seu planejamento, direcionar e dar nome ao seu dinheiro. E começar. Não tem a necessidade de ser muito, igual você está dizendo, 3%, 5%, 10%. Eu falo que falar sobre finanças, determinar plano financeiro, ele não pode ser uma forma genérica. Não tem como ser genérico. Ele tem que ser específico, tem que ser igual medicamento, específico para você, específico para mim, porque cada um tem uma história, cada um tem uma luta ali para poder superar, tem uma dor, tem um momento, está passando por algum processo que é particular daquela pessoa. Então, aquele processo financeiro tem que ser desenvolvido para aquela pessoa naquele momento que ela está vivendo, né? Dentro da necessidade dela. Então, aí a Mente Sincera vem com esse propósito da gente falar com essa sinceridade, igual a gente está conversando aqui, né? Porque sem essa autonomia, sem esse entender que é nossa responsabilidade, a nossa escolha, a nossa vida, a gente não vai sair do lugar. Vai sempre querer culpar o outro, vai sempre falar que é governo, que é porque as questões de classe, sei lá, e inventam um tanto de coisa. O tempo passa, envelhece, morre, não conquista nada. O nosso tempo aqui é tão curto e a gente pode viver tão bem, né? Imagina, você se imaginava que estaria há uma semana atrás nos Estados Unidos participando de um evento tão grandioso, se te perguntasse isso há 10 anos atrás? Os Estados Unidos não era meu sonho, né?
Não, mas eu falo, não é de sonhar Não, infinito. Eu assim, estou na dizendo verdade, também, o que o que eu seu penso? posicionamento hoje, do que você está alcançando de Sim, conteúdo sim, hoje, você imaginaria que estaria nesse patamar? você precisa ter uma mentalidade, né, de crescimento, de entendimento e também, assim, muito como você falou anteriormente. Quando eu estava trabalhando no administrativo, algumas pessoas falavam que aqui não era o seu lugar, porque elas tentam sempre dizer para você que você não tem aquele direito. Não pode. Então, às vezes, você tem o dinheiro, mas você não consegue ocupar o espaço, porque é o entendimento de que aquele espaço não é um espaço para uma pessoa negra. E Sim. aí, dentro desse entendimento, e quando a gente está falando, né, de pessoas que têm renda, essa ocupação passa por vários caminhos. Passa pela mentalidade de entender que eu tenho direito, sim, passa pela melhoria da sua renda através de melhores salários, através de estudo, através, né, de você ir galgando degraus. E essa mentalidade de entendimento que a gente está falando, não estamos falando aqui de meritocracia, porque isso é uma falácia e a meritocracia ela não existe, né? Ela só existe para colocar a gente para baixo, ou para colocar a gente numa caixinha. E aí, quando a gente entende isso, aliado com essas questões financeiras, a gente consegue ter um crescimento, né? O crescimento, as finanças, elas são resultado de tudo que a gente produz e de tudo que a gente faz para que isso possa acontecer. Então, a gente vai por esse caminho, né? Algumas pessoas me pedem muito curso gravado, mas eu ainda não consigo ter curso gravado exatamente por esse entendimento de que é uma coisa muito pessoal, né? Assim, eu posso gravar um curso, eu vou contar uma história, mas eu não vou ouvir a sua história. Eu não vou estar com você, eu não vou dialogar com você para que a gente possa, a partir dali, ter um entendimento, né? Vou só dar um exemplo aqui. Eu tenho uma mentorada e a gente ficou um tempo sem se falar e ela voltou pedindo para conversar. E aí ela é uma pessoa que tinha uma boa renda, tá? Tinha um bom salário, passou por algumas questões pessoais, mas ela sofreu racismo no trabalho. E aí, mesmo ela sendo concursada, esse racismo que ela sofreu e que ela não teve apoio, fez com que ela perdesse o cargo comissionado. Nossa. E aí a sua renda despencou, entende? Então, assim, esse fortalecimento de falar para falar, de entender, de entender que existem essas questões, a gente precisa se fortalecer, a gente precisa estar aquilombado, né? Estar junto, aprender, até mesmo para a gente devolver o constrangimento quando alguém tenta falar isso para você, né? Quando alguém tenta falar que aqui não é o seu lugar é lavando o banheiro, e aí é uma coisa que eu, às vezes, eu vou fazer uma palestra, tem muitas mulheres brancas, e eu falo para fazer o teste do pescoço, que é olhar para o lado e ver quantas mulheres negras você vê, e aí Quase. eu sempre falo que elas não estão aqui, é porque elas estão lá na casa de vocês, lavando o banheiro de vocês, para que vocês possam estar aqui. Porque o racismo ele não vem da pessoa negra. A pessoa negra não reproduz, ela reproduz comportamentos racistas, né? Mas o racismo ele vem da pessoa branca. Então a gente precisa falar sobre isso. E quando a gente faz toda essa junção, é difícil você compilar isso num curso. Eu ainda não consegui. Não tem Eu ainda como, não né? consegui. Eu ainda não consegui. Não tem como, é necessário ouvir a outra pessoa, ver o que ela está naquele momento, né? Não tem como generalizar, não tem como. Exatamente. É muito difícil colocar isso numa caixinha de cursinho, de treinamento. Eu realmente De uma hora, ou até às vezes as pessoas querem que grave vídeos e fala o contexto dentro de 30 minutos. Não, gente, é muito complicado. sim, obviamente assim, workshop, ok, live, ok, palestra, sim, mas todo um curso, me dá um curso que eu vou aprender. Né? E se acontecer qualquer coisa fora do que está combinado ali naquele treinamento, porque também a gente não consegue abordar tudo pela falta de tempo, senão vira um curso de 360 horas, vira uma pós-graduação, como é que a pessoa vai agir? Como é que ela vai decidir? Na verdade, a questão ela precisa ser o quê? Exatamente, comportamental, treinando,
mudando a atitude, mudando o comportamento, abrindo o mapa, E né? o Como você mais falou, a importante, sinceridade, né? De sim. abrir, de olhar, de ver, E o né? importante que você falou aí é esse apoio. Pessoas precisam de pessoas, né? Pessoas precisam dessa rede, dessa necessidade de conexão, de sentir parte de um grupo, de sentir parte de um quilombo, como você falou, de sentir parte. As pessoas têm necessidade de estar ali envolvido com outros. E passar por algumas situações sozinha é muito difícil. Né? E as decisões até ficam comprometidas, porque às vezes está tentando resolver tudo sozinho, perde a clareza, perde a força, porque tem hora que não é buscar responder, né? Igual o exemplo que eu dei, que eu passei com discriminação. Às vezes, eu, particularmente, só falei com ele que eu estava ali, que eu tinha capacidade de estar e ponto. Não rendi muito o assunto. A pessoa que trabalhava comigo ficou bem nervosa, mas às vezes a resistência de permanecer, né? Só que para isso a gente precisa de ter um pouco de força e ter pessoas próximo da gente ali ajudando a ter essa força também. Né? Isso é importante, por isso que essas redes, é importante igual o seu trabalho, né? Você já falou que fez esses trabalhos de acolhimento, de ajuda, isso é muito necessário. Exatamente, exatamente. E aí eu quero aqui, a gente está quase finalizando, né? Deixar uma comunicação, que é exatamente. Será que daqui a 30 dias vocês vão ter esses R$ 500? Eu gostaria muito que vocês voltassem lá no meu perfil, aqui no perfil do Mentes Sinceras, para a gente saber, né? Porque essa provocação, e aí pode ser que não, você não tenha os R$ 500 e fala assim, Paty, Ju, eu consegui guardar 300, eu consegui juntar 200, eu consegui juntar 100. Consegui 5, Exatamente. eu Mas consegui 5% do valor. saiu daquele momento e já passou para outro ponto, né? Quando a gente fala exatamente do dinheiro é esse poder de conseguir, né, fazer com que as coisas mudem. E para as mães, assim, eu sempre gosto de dizer que os nossos filhos eles entendem muito mais a gente do que a gente pensa, porque existe um peso que é muito grande nas mães, que é a culpa, né? A mãe se sente culpada por tudo, por trabalhar, por não trabalhar, por ter receber um bom salário, por não receber um bom salário. E os nossos filhos, quando a gente conversa com eles, explica, e isso faz toda a diferença. E ajuda bastante exatamente nas suas questões financeiras. Porque se a criança pede, fala, eu queria aquele telefone X, e você não tem dinheiro para comprar o telefone X, mas você tem um cartão de crédito, você vai lá e parcela em 12 vezes. E às vezes era uma televisão que você precisava trocar, às vezes é um tratamento que você precisava fazer. Mas, poxa, meu filho me pediu, eu já fico o dia inteiro fora de casa, e aí eu preciso dar. Então, eu sempre gosto de dar esse recado para as mães: conversem com os filhos, conversem com os seus filhos de qualquer idade, adolescente, criança, um pouco mais adulto, porque eles entendem, né? E eles são grandes aliados na pauta da educação financeira e da mudança do comportamento financeiro. Da Eles entendem. família, né? Que aí, nesse caso, já reúne todos os envolvidos da família. E é o diálogo que vai fazer total diferença, né, mesmo. Sim, é porque às vezes, quando a gente fala de questões financeiras, muitas vezes não é tão simples você ir falar com o seu cônjuge direto. Então, você vai mudando o comportamento. Eu sempre digo, não dá para incluir o cônjuge na conversa, não tem problema. Vai mudando suas atitudes, vai mostrando o seu resultado, que a pessoa acaba vindo para você. Porque todo mundo quer o que é bom, né? E se também aquele relacionamento não está se mostrando um relacionamento saudável que queira o crescimento, talvez seja o momento de pensar em outras mudanças. Refletir Né? sobre isso, né? Exatamente, exatamente, porque também é uma questão de parceria. Mas quando eu digo de filhos, e eu digo isso porque a gente trabalha muito com mães, né? Com mães solo, às vezes também, essa questão pesa muito nas costas. E aí o diálogo faz toda a diferença. Só para finalizar, eu me lembro que eu faço aniversário 29 de dezembro. E é muito próximo da Mega Sena da Virada. Então, eu sempre vou lá jogar. E aí, meu filho pequenininho,
Eu estava dirigindo, porque já era dia 31 e já não estava mais trabalhando. Eu falei para ele assim, filho, vou parar o carro aqui rapidinho e vou ali na loteria para a gente jogar na Mega Sena. Vamos parar e vamos lá. Eu estava com o bilhete na mão. E ele arrancou o bilhete da minha mão e gritou e falou, não, eu não quero que você ganhe. Falei, Não, garoto, pelo amor de Deus, que você rica. gente, misericórdia. Rica, ser rica, eu quero parar de trabalhar, eu quero viajar, eu quero fazer tudo. Ele, eu não quero que você ganhe. Eu falei, mas por quê, meu filho? Porque eu gosto que você trabalhe. Oh, Então, e esse era, acho que ele devia ter uns 6 anos, assim. E aí eu entendi que ele já estava com o entendimento de que o trabalho é legal, de que a mãe não estava ali porque ela estava trabalhando, mas né, quando ela voltava, vamos fazer um tempo de qualidade. E aí o tempo de qualidade também serve exatamente para suprir essa necessidade do consumo. Porque se você faz um tempo de qualidade, de passear, de brincar, de ouvir, você não precisa levar para o shopping para poder consumir. não. E isso também passa pela questão da organização financeira, porque como que eu vou ter um tempo de qualidade se eu não tenho dinheiro para fazer o tempo de qualidade? Aí então eu vou levar no shopping porque eu tenho cartão. Porque o cartão eu tenho, então eu vou lá e faço um lanchinho, compro um presentinho, compro um brinquedinho. Aí você já começa a criar um mini reprodutor de consumismo. Aí entra na roda de novo, né? Volta para a roda do rato, Tudo do tá ali para ficar consumismo. fazendo aquela roda que nunca termina e que você está sempre trabalhando. Então, assim, eu gosto sempre de deixar essa mensagem para as mães, de falar com seus filhos, dialogar, fazer eles entender que trabalhar é necessidade de todas as pessoas e as mães não podem ser sacrificadas por isso, porque a gente não vê a gente não vê nenhum homem falando que se sente culpado de trabalhar. Né? São sempre as mães, né? E trazer essa criança para esse momento que é muito É importante. importante. É isso. Paty, muito obrigada, né? A gente já está na hora de encerrar. Obrigada a todos que esteve presente, os que passaram e não pôde ficar até o final. Convido todo mundo a seguir a Paty, a olhar os conteúdos dela. Se precisar da ajuda dela, chama ela no direct, né? Que ela tem vários programas lá para poder estar olhando e ajudando. Digo o mesmo de mim, né? Quem não está ainda me seguindo, que possa começar, será um prazer receber na minha rede. E se precisar de ajuda também, só chamar no direct. E leva com você esse desafio, né? Esse desafio de entender que o poder do dinheiro está na decisão que você toma todos os dias, mesmo que seja pequena. E quem sabe, se a Patrícia resolver aceitar fazer mais uma live, na próxima vocês já podem levantar a mão e dizer que tem aí uma reservinha, uns R$ 500 para mais ou para menos, não importa, que já saiu da estaca do zero a partir de hoje. E eu Então, quero, eu quero só fazer mais uma provocação, Ju. Quem sabe o nosso próximo encontro a gente não faz um encontro presencial, né? Porque do jeito que a gente tem, do jeito que nós temos coisas para falar e conteúdos para entregar, uma tarde inteira juntos, um dia inteiro junto, uma roda de conversa presencial. Eu acho que isso é muito importante, seria demais. Já vamos pensar aí, quem sabe a gente já não organiza. Inclusive, né? Eu estou com o meu livro para fazer o lançamento, para ver se eu vou convidar. Eu vou fazer o lançamento dele aqui no Rio de Janeiro em julho. Não sei ainda qual a data, ainda não fechei a data, mas vai ser em julho, por conta, né, do mês, do Dia da Mulher Negra Latino-Caribenha. Você está convidada, mas a gente pode também fazer esse lançamento aí, fazer um evento presencial, levar o livro para as pessoas, sortear livros, fazer oficina, né? Então, Bora. fica aqui o convite. Vamos organizar esse evento, porque depois da pandemia a gente quer tudo presencial. Eu aceito, super aceito. Eu amo projetos também, porque eu sou a doida do projeto. Se um projeto aí, me manda um zap, me convida para participar. Também vou participar, estou participando coautora num livro sobre os processos das pessoas negras, né? E vai ser lançado no dia 12 de setembro em Belo Horizonte.
E depois eu passo mais informações, mas eu fico muito feliz com o convite, quero sim estar no seu lançamento e concordo da gente fazer um evento aqui, um evento aí, e trazer as pessoas para esse debate, dessa conversa. É igual a gente está falando, é necessário dedicar um tempo para essa conversa e não tem como ser massado, porque é particularidade. Né? A gente precisa de cada particularidade com atenção. Não dá para fazer um genérico e massado. Eu aceito demais e convido todos vocês a estarem acompanhando os nossos conteúdos diariamente aí, porque, gente, isso demanda muito estudo, demanda muita energia, é uma dedicação gratuita, mas ela demanda custo, como a Patrícia mesmo falou no início, que a gente gasta estudando, né? Então, a gente pega um simples favor de curtir, comentar, compartilhar, seguir as nossas redes, né? Enviar para alguém que esteja necessitando de ouvir essas palavras. E se precisar de ajuda, né, nas questões de construções financeiras, estamos à disposição, né, Patrícia? Exatamente, é isso. Muito obrigada pelo convite. Aí, se você quiser, eu vou lançar em Nova York também em setembro. A gente já pode organizar essa viagem, tá? Super aceito. Eu não tenho o passaporte ainda, mas já vou providenciar logo. Aí, só aqui, tá vendo? Ó, já pode começar a resolver esse passaporte aí. Cheque na lista, já coloquei aqui. Vamos que a gente tem, ó, já tem três lançamentos em Nova York agendados, no Harlem, em Nova York mesmo, em Washington. Então, a gente vai estar nos Estados Unidos ali, já ganhando o mundo. Vamos que vamos. Super aceito, me ensina o processo, aceito sim, e deixo firmado aqui a parceria que a gente consiga alcançar partes do Brasil que necessita dessa necessidade de entendimento do poder desse dinheiro, do poder de escolha. Não é o poder de querer governar o mundo, é de governar a própria vida, né? A própria escolha, a própria história. Então, gente, muito obrigada pela presença. Patrícia, novamente, muito obrigada mesmo. Você é uma potência gigantesca. Estou, assim, não sei nem como agradecer. Somos potência. Eu que agradeço. Estou à disposição dentro dessa agenda louca aí que a gente tem. Mas vamos organizar esse evento presencial. Já estão todos convidados. Conexão Rio de Janeiro, BH, vai ser maravilhoso. Obrigada. Gente, então, até mais. Com Deus. Depois a gente continua afinando esses processos no WhatsApp. Fica com Deus, Patrícia. Tchau.